O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Estamos a viver este domingo, o dia do Senhor, este domingo do tempo da Páscoa. O domingo é sempre, por excelência, o dia em que celebramos a ressurreição do Senhor, em que celebramos a Páscoa semanal. Mas este tempo pascal ainda com mais força, o tempo para viver e para recordar que Cristo não foi um grande do passado, como nos recordava o Papa Leão XIV na sua homilia aos cardeais. Se para nós Cristo foi um grande do passado, então a nossa fé vale pouco. Cristo não foi um grande do passado, Cristo é aqui e agora, aqui presente no meio de nós. E então é Cristo que nos leva a anunciar, que nos leva a percorrer caminhos novos, assim como fez com Paulo, com Barnabé. Na primeira leitura, escutamos Paulo e Barnabé que retornam de onde tinham partido, Antioquia, depois de terem percorrido uma grande viagem missionária. E o Papa Leão XIV também, sempre na sua homilia, aquela Eucaristia que teve com os cardeais, chamava mesmo, mas também logo no dia em que foi eleito, chamava esta igreja a ser missionária. É diferente aquilo que o Papa Francisco dizia: não é uma igreja que vai arranjar prosélitos, que vai arranjar gente para a sua equipa. Não. É uma igreja missionária, uma igreja que vai anunciar o amor de Deus, a presença de Deus. Este é o desafio. Foi o desafio de Paulo, de Barnabé, e que levou esta igreja a sair de Jerusalém, a percorrer os caminhos do mundo, a chegar ao mundo inteiro, para anunciar esta alegria de Cristo ressuscitado. E hoje escutamos na primeira leitura Paulo que anuncia esta igreja que chegou até aos gentios, que anuncia as maravilhas que Deus fez através deles. E isto é um desafio para nós, irmãos, porque hoje Deus quer fazer maravilhas através de nós. Paulo e Barnabé, com os meios de então, que eram poucos, chegaram a todo o mundo conhecido de então. E nós, às vezes, não conseguimos chegar ao nosso vizinho de casa, que ainda não ouviu falar de Jesus. Por isso, este é o nosso desafio. E é o nosso desafio por quê? Porque sabemos que caminhamos nesta terra com dificuldades, sim, mas temos uma esperança. Não podemos esquecer que estamos a viver o jubileu da esperança. Temos uma esperança grande. E a esperança está na segunda leitura. João, que vê um novo céu e uma nova terra, vê a morada de Deus entre nós. Esta morada de Deus que um dia se realizará no seu pleno,
Mas o que é que nós estamos a fazer agora? Nós estamos aqui. Onde é que está Deus? O Senhor esteja convosco. Como é? E Ele está no meio de nós. A Eucaristia, esta presença de Deus aqui conosco no meio de nós. Por isso, estes novos céus e a nova terra que um dia se realizarão em pleno, já começaram. Isto tem que nos dar esperança, tem que nos dar alegria. Temos lágrimas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Temos incertezas? Temos. Mas pensem, esta leitura tem aqui uma passagem belíssima, do livro do Apocalipse, que é retirada já de Isaías. E aqui tem uma passagem belíssima. Este Deus que enxuga as nossas lágrimas. Pensem numa mãe que enxuga as lágrimas do filho. Assim é o nosso Deus. Ele vem até nós para enxugar as nossas lágrimas. Vem até nós para nos dar esperança. Vem até nós para nos dizer coragem, filho, levanta-te. A vida é grande. Eu criei-te para algo grande. Há duas passagens na segunda leitura que eu queria reforçar. Uma é esta. Este Deus que vem para enxugar as nossas lágrimas. Por isso, mesmo quando as lágrimas nos caírem no rosto, coragem! Porque Deus está connosco e não nos abandona e diz-nos, cuidado, podes passar por estas lágrimas, podes passar por estas dificuldades, mas lembra-te, eu estou contigo, eu sou o Deus que está contigo. E a segunda passagem é uma frase com que conclui a leitura. Eu vou renovar todas as coisas. Isto é interessante. Deus não diz, vou fazer coisas novas. Não. Vou renovar todas as coisas. Vou renovar a tua vida. Vou renovar a tua existência. Vou renovar este mundo. Às vezes nós estamos à espera de um Deus que destrua para construir. Mas este Deus é o Deus que renova. É o Deus que nos transforma por dentro. É o Deus que não nos elimina para construir alguém melhor. Mas é o Deus que quer fazer de nós alguém melhor. Às vezes, nós estamos à espera disso. Deus que ilumina aquela pessoa para construir uma melhor, mas Ele renova. Acredita em nós. Somos um vaso feito mal, às vezes, mas Ele quer nos reconstruir. E no Evangelho, estamos no coração do Evangelho de São João. O Evangelho, estamos no cenáculo, na última ceia. E se dúvidas houvesse, diz, Judas saiu. Saiu para quê? Para entregar Jesus. E ali Jesus diz, agora o Filho do Homem foi glorificado. Glorificado. Quando Judas o vai trair, o vai entregar, glorificado. Por quê? Como é que isto se percebe? Onde é que está a glória? É na ressurreição. Mas está a glória... Quando é que, ontem, uma coisa que está muito fresca, quando é que os jogadores sentem glória? Quando? Quando ganham, quando vencem, quando manifestam aquilo que sabem fazer de melhor. Um jogador que marca golo, viva a glória. Ontem não ganhámos o Festival da Canção, pois não. Mas quem é que sentiu a glória? Quem fez bem aquilo que sabia, quem cantou, vive um momento de glória. E porquê é que Deus aqui sente a sua glória? Porquê é que Jesus aqui sente a sua glória? Porque diante da traição de Judas, diante da traição da humanidade, diante do mal da humanidade, Deus faz aquilo que sabe fazer de melhor. E o que é que Ele sabe fazer de melhor? É amar. É amar. Ali, quando nós lhe damos a cruz, Ele dá-nos o amor. Quando nós lhe damos o sofrimento, Ele dá-nos o amor. Quando nós o traímos, Ele dá-nos o perdão. Quando nós nos portamos mal, Ele dá-nos a misericórdia. E é ali que se manifesta a glória de Deus. Diante do nosso mal, nosso Papa Leão XIV, quais são as primeiras palavras que ele diz quando sai? A paz esteja convosco. Quando nós lhe damos o mal, Ele dá-nos a paz, dá-nos o perdão, dá-nos a misericórdia. E aqui se manifesta a glória de Deus.
E por isso Jesus diz agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Porque diante de tanto mal que nós lhe damos, Ele dá-nos o melhor que pode dar, que é o amor. E por isso, depois, o que é que diz? Dou-vos um mandamento novo. E qual é o mandamento que Ele nos dá? Qual é? É importante isso. Porque se nós dizemos só que Ele nos dá o mandamento do amor, como é que pode alguém mandar ao outro para amar? Não se pode. Eu não posso dizer ao outro para me amar. Agora, este como eu, este contemplar o amor, porque a partir do momento em que nós descobrimos o amor com que somos amados, somos capazes de responder com amor. Só o amor de Deus em nós, só a contemplação do amor de Deus em nós, nos pode transformar. Por isso, primeiro, eu tenho que contemplar este amor que tudo crê, tudo suporta. Este amor que não é impaciente. Este amor que não é invejoso. Este amor que não exige. Mas este amor que se dá completamente. E na medida em que eu contemplo este amor, então eu sou capaz de dar uma resposta de amor. Por isso este como, nós às vezes esquecemos. Esquecemos como fomos amados, como fomos resgatados, como fomos redimidos, como. E hoje amor é uma palavra que não se percebe bem. E só quando nós vemos Jesus, percebemos o que é o amor. Porque senão, às vezes disse tanta coisa. A coisa que mais mexeu comigo foi um homem que tinha matado a mulher e disse, fiz por amor. Oh! Isso é amor? Então nós só percebemos o que é o amor quando vemos alguém que não mata por amor, mas morre, dá a vida por amor. Isto é o amor. Por isso quando falamos de amor, cuidado. Quando falamos de amor, temos que primeiro falar de Jesus Cristo. Temos que primeiro conhecer Jesus Cristo. Temos que primeiro saber o que é que Ele fez por nós. E este amor que devemos receber, é este amor que devemos levar. Enquanto não fomos capazes de fazer como, então nós dizemos, eu amo o meu vizinho, mas ele faz-me isto, eu faço-lhe a mesma coisa. E amo o meu vizinho como ele me ama a mim. Amo a minha mulher como ela me ama a mim. Amo o meu amigo como ele. Não, como Cristo. Como Cristo. A medida é Cristo. A medida é o amor de Cristo. É complicado. Às vezes é difícil. Mas se contemplarmos, chegamos lá. E esse amor que somos chamados a acolher, a viver e a levar ao mundo. Porque se não levarmos ao mundo o amor, podemos dizer muita coisa, mas não vamos longe. Está na hora da história. Havia um dia um missionário que andava numa região muito pobre a anunciar o Evangelho. Um dia encontrou um senhor, já de idade, que estava lá à porta da sua casa, deitado. Então o missionário cumprimentou-o, disse, a paz esteja contigo. Olha, eu queria te anunciar Jesus Cristo. Posso falar contigo? E aquele homem disse-lhe, estou cheio de fome. Então o missionário foi ao alforge, um saco que trazia, um saquinho que trazia, e tirou o único pão que levava e deu àquele homem. Disse, come. Depois disse-lhe, queres que eu te fale de Jesus Cristo? E ele disse, tenho tanta sede. Aquele homem pegou no cantil e deu-lhe a água que tinha. E ele bebeu. E o missionário disse, olha, posso-te falar de Jesus Cristo? E ele disse, tenho tanto frio. E aquele homem tirou o casaco e deu àquele homem. E depois aquele homem disse, estou-me a sentir tão bem. Estou-me a sentir tão bem. Então o missionário cumprimentou-o e ia-se embora. E aquele homem disse, então e não me falas de Jesus Cristo?
E ele disse, então, mas tu queres que eu te fale de Jesus Cristo? E eu disse, quero. Quero que tu me fales desse Senhor que fez com que tu me desses o único pão que tinhas. Quero que tu me fales desse Senhor que fez com que tu me desses a única água que tinhas. Quero que tu me fales desse Senhor que fez com que tu me destes o teu casaco para eu não ter frio. Quando nós manifestamos o amor ao outro, quando somos capazes de amar, já estamos a anunciar Jesus Cristo. E o amor é a porta aberta para falar de Cristo. Porque se falamos de Cristo e levamos ódio, raiva, espírito de vingança, é melhor não falar dele.